Boa noite, Paz Church. Vamos ficar de pé. Vamos nos alegrar na presença dEle. O Senhor está nesse lugar e por isso nós somos e estamos alegres. Amém. Se você também crê nisso, se você também se sente assim, vamos lá nas palmas, cantando. Deus está lutando, Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos vivos, sem temor algum, Jesus está aqui, aleluia, leva nosso fardo, o pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos sem temor algum, Jesus está aqui, viverei. Poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso fardo, leva nosso fardo, o pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos vivos, sem temor algum, Jesus está aqui, se você crê nisso, vamos dizer, viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Quero te convidar, vamos lá nas palmas assim, ó. Amém? Quero te convidar a declarar isso. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. Vamos lá, Deus está lutando por nós. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e nadaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado. Vamos lá, Deus está lutando, Deus está lutando. Senhor, mais uma vez, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos
Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Nós te adoramos. Vamos lá, vamos dizer, perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda vou comparado ao que não somos mais servos, não sou apenas servo, nós somos amigos, nós fazemos parte dessa família, amém? Vamos dizer, te louvarei, te louvarei. Samuel conta a história de Ana. Ana era uma mulher muito angustiada no seu espírito, ela passava muitos problemas em casa e ela tinha um problema no seu interior. Ela não podia ter filhos. Isso para uma mulher tão importante. Mas ela chegou lá na presença do sacerdote. Ela foi à casa do Senhor, ela foi adorar. Meu irmão, não importa qual seja a circunstância que esteja passando por você,
Não importa o que você esteja passando em casa, no seu interior, o Senhor está olhando por ti. Então eu quero te convidar, adore, adore, adore a Ele. Vamos, te louvarei, te louvarei. Eu sei, Senhor, que Tu estás olhando por mim. Não importa as circunstâncias, somente a Ti eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Nós abrimos o nosso coração, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher. Enche essa igreja com a Tua presença, Jesus. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Vamos, levante as suas mãos, vamos dizer a Ele: eu só quero Tua presença. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só levantar a minha voz. Eu só quero Tua presença, Jesus. Eu só quero Tua presença.
Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós amamos a tua presença. Nós amamos. Vamos, diga, eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Vamos mais uma vez, eu não quero mais sair. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua eu só quero tua presença. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vamos mais uma vez, eu vim para adorar-te, vim para adorar-me, vim para dizer tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos.
convidar a se juntar aos anciãos, aqueles 24 anciãos. Vamos dizer: Tu és digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti. Vamos lá, igreja. Dia e noite suba a Ti a nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, suba a Ti a nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para. Vamos, meu irmão, vamos com mais intensidade. Vamos adorar Ele, vamos exaltar o nome dEle. Te exaltamos, Te exaltamos, oh, Te exaltamos, oh Exalte, igreja. Exalte aquele que é digno de toda honra e toda glória. Seja exaltado, Senhor. Receba o louvor da tua igreja, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Igreja, você sabe qual é a principal característica de um adorador? O adorador, ele adora independente das circunstâncias. O adorador, ele adora na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na perca, no ganho, no fracasso ou na vitória, no vale ou no monte, não importa. Essa é a característica de um verdadeiro adorador. Não importa o que ele esteja passando, ele entende que o seu Deus
é o Criador de todas as coisas. Ele entende que o seu Deus é o seu Pai, que cuida de todos os detalhes de sua vida. Nós precisamos entender isso, igreja, que nós devemos adorar o Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele é digno de tudo. Tudo vem dEle. Disse o salmista: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não importa o que você está passando, o Senhor está contigo. Ei, será que você pode adorar? Será que você pode contemplar a presença do Senhor na sua vida agora? Andinho, a minha vida está uma bênção, Deus tem me dado vitória. Você pode contemplar Ele. Andinho, está difícil, as coisas estão apertadas, eu estou chorando, está doendo, está machucando. Será que mesmo assim você pode também adorar Ele? Porque aí Ele está também. Ele está na tua alegria, Ele está na tua dor, porque Ele é o teu Pai, Ele que cuida de ti. Será que você pode exaltar o Senhor e cantar essa canção mais uma vez? Com toda a sua força, igreja. Receba, Senhor. Sinta a presença dEle na sua vida. Enquanto você adora, Ele cuida de ti, da tua casa. Sinta a mão dEle. Maior que todos, te exaltamos, ó Senhor. Fique tranquilo, porque enquanto você adorava, Deus resolvia a tua causa. Será que você pode aplaudir aquele que é digno? Aleluia! Te exaltamos, Jesus. Aleluia! Boa noite, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom. Eu só quero parabenizar mais uma vez o Ministério Difflin. Para quem não sabe, o Ministério Difflin é um ministério de jovens da nossa igreja no Brasil. Difflin quer dizer discipulando e formando líderes em nações. Então, parabéns pelo trabalho de ontem. A gente já teve pessoas aqui no primeiro culto que confirmaram a decisão que fizeram ontem com Jesus lá na praça. Parabéns. A gente vai ter mais um movimento como esse, né, Andinho? De evangelização, de falar do amor de Deus. Isso é muito, muito bom. Eu quero falar com você hoje sobre descansando no Senhor. Diga assim comigo: eu estou descansando no Senhor. Eu quero falar com você, eu vou estar expondo hoje os sermões positivos de Salmo, capítulo 23. O livro dos Salmos é um livro composto por 150 capítulos. E é interessante que esse livro teve vários autores, tá? Nós temos, por exemplo, como Asaf, um dos autores. Nós temos os filhos de Corá, nós temos Moisés, nós temos alguns salmos de Salomão, temos salmos dos Ezraítas. Temos alguns salmos de autores anônimos, que não falam o nome de quem escreveu o salmo, mas também nós temos muitos salmos de Davi. Então, só para você ter uma noção, Davi ele escreveu 73 capítulos, e fora que existem alguns anônimos que podem também ser acreditados a Davi, mas a gente não pode comprovar isso teologicamente. Então o Salmo 23 vai nos levar, gente, hoje a entender como descansar no Senhor, mesmo sob pressão. É muito fácil a gente descansar quando tudo está bem, quando nós estamos felizes, quando não nos falta nada, quando estou bem casado, quando as contas estão pagas, quando eu viajo de férias, quando tem sobrando dinheiro na conta, quando eu tenho um carro novo. Quando tudo está bem, é fácil descansar. Mas Deus vai nos levar nessa noite a descansar apesar das pressões da vida. E eu quero falar com você que esse salmo que a gente vai estar vendo aqui hoje, na verdade os livros dos salmos, eles foram escritos há 3.000 anos atrás. E é interessante que, mesmo há tanto tempo atrás, a gente pode hoje discutir sobre isso de uma maneira tão contemporânea, tão atualizada.
E eu gosto muito dos Salmos porque, na verdade, da Bíblia de modo geral, porque nela, Davi vai estar falando que Deus é o nosso pastor. E nós somos o que? As ovelhas desse pastor. Eu quero falar para você que dos versículos 1 a 4, o Salmo 23 são 6 versículos, obrigado, tá, Miguel? Dos versículos de 1 a 4, Deus ele é apresentado como um pastor de ovelhas. Já nos versículos dois últimos, que é o versículo 5 e 6, Deus é apresentado como um anfitrião, que está nos proporcionando uma mesa farta de uma alimentação maravilhosa. Mas o grande tema, meus irmãos, desse salmo, não é que Yahvé, diga assim comigo, Yahvé no hebraico é Senhor, então pode ser também entendido como Jeová. Não é que o que Deus faz, mas sim o que Deus é. Então, para a gente entender melhor, eu quero que você entenda comigo que a primeira mensagem, a primeira palavra desse salmo é exatamente o que? A figura de um pastor. Então vamos para o primeiro ponto aqui no slide, primeiro versículo. Se você quiser acompanhar comigo, é Salmo 23, a partir do versículo 1. O primeiro versículo fala o seguinte: o Senhor, vamos ler juntos, é o meu e nada. Fala com fé agora, diga assim: o Senhor é o meu e nada. Gente, um pastor, ele supra as necessidades da ovelha. Então, ele provê o que? Alimento, abrigo, ele supra as necessidades básicas. Um pastor, ele protege as ovelhas contra os inimigos, contra os perigos. Um pastor, ele guia, ele mostra o caminho. Aliás, pessoas que vão a Israel é muito comum ver isso, que o pastor, o homem, ele vai na frente e as ovelhas vão todas atrás dele. Jesus fala isso aí em João capítulo 10. Não é isso? Ele fala sobre isso aí. Um pastor, ele também corrige as ovelhas. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus corrige nós, da mesma forma que nós devemos corrigir os nossos filhos que nós amamos. Muitas vezes eu corrijo o Enzo, não é porque eu quero corrigir, é porque eu o amo e eu preciso corrigi-lo. Então muitas vezes Deus nos corrige. Mas é interessante que a palavra, a primeira palavra, né, do que a gente falou aqui, no livro de Salmo, é Yahvé. E eu quero falar para vocês alguns tipos do nome de Deus. Primeiro slide, Yahvé Shalom, diga assim comigo, Yahvé Shalom. O que é isso? O Senhor é minha paz. Irmãos, nós estamos numa igreja chamada Igreja da Paz. Então, se eu não tiver paz aqui dentro, se nós não tivermos paz uns com os outros, a minha pergunta, onde nós teremos paz no mundo? Se dentro de uma igreja evangélica, que o nome é Igreja da Paz, não se tem paz. Um segundo nome para Deus é Yahvé Sideknu. Diga assim, Yahvé Sideknu. O Senhor é minha justiça. Observe, quantas vezes nós somos injustiçados com a vida. Talvez você fale assim, poxa, aquela pessoa, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu coloquei na minha casa, eu dei dinheiro, eu dei uma força, eu investi. Na hora que a pessoa melhorou, fui embora. Talvez você fale assim, poxa, eu lutei tanto para isso, e a vida me tirou disso aí. Então olha só, saiba de uma coisa, que Deus é um Deus de justiça. A gente vai estar vendo um pouquinho na frente mais sobre essa importância da justiça dentro da igreja, dentro do evangelho. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Talvez você fale assim, mas Watson, eu preciso de um trabalho, eu preciso de promoção, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um marido, eu preciso passar num concurso, eu preciso dar um jeito na minha vida. Saiba de uma coisa, o Senhor proverá. Diga assim comigo, o Senhor proverá. Yahvé El Shaddai fala que o nosso Deus é todo poderoso. Gente, nós podemos algumas coisas, porque nós somos do que? Mortais e finitos. Mas nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode todas as coisas. Se muitas vezes não aconteceu ainda comigo aquilo que eu quero, saiba de uma coisa, continue perseverando, que Ele pode todas as coisas. E a Rafá fala que o nosso Deus é um Deus que nos sara. Talvez o seu coração está triste, talvez você está com o corpo com enfermidade, talvez você não está bem, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: eu vou te curar. Amém, queridos? E Yahvé chamar, o Senhor está presente. Diga assim comigo, Espírito Santo, obrigado
Porque o Senhor está presente nessa noite. Yahvé chama, o Senhor está presente. Irmão, isso aqui é tão forte. Eu não falei no primeiro culto, eu esqueci. Moisés chega em Êxodo 33:15, ele fala o seguinte: Deus, se a tua presença não for comigo, não me deixa sair desse lugar. Ele entendia que a presença de Deus é imprescindível para o sucesso. Então, meu irmão, não faça nada sem a presença de Deus. Amém, queridos? Amém ou não? Yahvé em si, o Senhor é nossa bandeira. Num país, a bandeira é o símbolo de quê? Da nação, do poderio de uma nação. Por exemplo, você vê os filmes hollywoodianos, os filmes americanos, geralmente tem lá alguma coisa da bandeira dos Estados Unidos, porque eles estão realçando o poderio americano, norte-americano no mundo. Então, olha só, o Senhor é a nossa bandeira, amém, queridos? Ele é o nosso representatividade. Vamos voltar para o primeiro versículo. O primeiro versículo fala o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, a melhor expressão seria na Septuaginta. O que é Septuaginta? A tradução do hebraico, tá, para o grego koiné, que se aconteceu entre os séculos 3 ou 1 antes de Cristo, tá bom? A melhor tradução seria o seguinte, veja comigo no telão: de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Olha só, quando o Senhor é o meu pastor, a Septuaginta fala o seguinte: de nada eu vou ter falta, mesmo que eu não tenha tudo. Então você fala assim: mas o Watson, eu estou doente, não vai faltar cura para você, amém ou não? Mas o Watson precisa de promoção, não vai faltar promoção, amém? Mas o Watson ainda não tem um marido ou uma esposa, vai chegar no tempo certo, amém? E porque Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu sou suprido, apesar de algumas faltas materiais. Mas eu gosto de um provérbio que diz o seguinte, abre aspas: não tenho tudo o que amo, porém amo tudo o que tenho, e isso me faz ser mais suprido do que aqueles que julgam ter todas as coisas. Nós não temos tudo mesmo, mas nós temos o Senhor, e quando eu tenho o Senhor, as coisas periféricas desse mundo, elas não vão me fazer falta, porque eu tenho o meu Criador. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Versículo 2, veja no telão comigo: Ele me faz repousar o quê? Em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de, diga assim comigo, descanso. É por isso que o tema da mensagem de hoje é descansando no Senhor. Irmãos, primeiro Deus faz o quê? Ele faz que a gente descanse. Uma ovelha, ela não vai conseguir se alimentar se ela não tiver descanso e repouso. Então olha só, as coisas de Deus, elas são recebidas no descanso. O que é descansar? É só dormir? A pessoa quer um emprego, eu vou descansar, vou ligar o ar-condicionado, fechar a janelinha, vou descansar, porque eu estou descansando no Senhor. Não é isso não que o salmista está falando. Descansar o quê? É depender de Deus. Eu faço a minha parte, eu corro, eu batalho, mas eu sei que existem cenários que eu preciso da interferência, do Kairos, do tempo de Deus. Então observe uma coisa, as ovelhas que não descansam, elas demonstram que elas não confiam no seu Senhor. Quando eu estou inquieto, quando a minha alma está agitada, eu não consigo parar, é uma demonstração clara que eu estou querendo segurar as coisas na força dos braços e não na força do Senhor. Então observe, o salmista fala no versículo 2, descanso. O que é descanso, gente? Descanso fala de paz. Veja no telão comigo o que Paulo falou como texto periférico. Depois a gente volta para o nosso texto áureo, que é o livro de Salmo, capítulo 23. O que ele fala? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso quê? Coração. Então, mas o Watson, eu tenho que tomar uma decisão séria. Eu não estou com paz, eu devo tomar decisão? Não. Eu só posso tomar uma decisão, mesmo que são muitos desafios, são muitas batalhas a serem feitas, mas se eu tiver paz lá dentro. Paulo vai falar em 2 Timóteo 4,7, a paz que excede todo entendimento. Isso aqui é muito forte. Agora, eu quero, falando sobre paz, eu quero fazer uma ilustração para você. Dizem que um certo empresário muito rico numa cidade, ele fez uma casa linda, e na sala ele falou o seguinte: vou colocar um quadro aqui que transmita paz. Então o que ele fez?
ele chamou um artista, desenhista muito conceituado na cidade, e falou o seguinte: amigo, eu quero que você faça um quadro lindo para colocar naquela parede ali, que demonstre paz, mas usa a tua criatividade. Ok. O artista foi embora e dias depois o artista voltou. Quando chegou lá na casa do empresário, ele olhou o quadro e tomou um susto. Qual era o desenho do quadro? Um mar gigantesco com águas bravias. Uma pedra grande. Aquela água batia naquela pedra. E lá em cima tinha um ninho de passarinho. E o pássaro olhava para baixo. E as ondas batiam nas pedras. E o pássaro estava com paz. Paz. Por quê? Aí o empresário falou o seguinte: mas isso não é paz. Ele falou: olha, a paz não está focada nas águas. A paz está no sentimento que o pássaro tem, apesar das águas bravias batendo na pedra. Entenda comigo, a paz, diga assim comigo: paz não é ausência de conflitos, é um estado de espírito. Então, queridos, olha só, tem tantas pessoas que estão em tantas bonâncias, mas os seus corações agitados. Eu lembro a história de uma senhora, disse uma senhora da igreja, ela estava cometida de câncer, e ela estava em fase terminal, e o pastor dela falou o seguinte: eu vou visitá-la. E para um pastor, irmãos, ir para visitar alguém em fase terminal, e fazer culto fúnebre, talvez é uma das piores coisas que a gente faz na vida, né? Mas tem que fazer. Ele falou o seguinte, ele orou tanto: Deus me dê graça para me chegar na casa daquela irmã, porque ela está na fase terminal, está magérrima, está quase indo. E quando ele chegou lá, a irmãzinha estava já raspada a cabeça, com um pano na cabeça. Ele bateu na campainha, e ele pensava que ela vinha: vou morrer, pastor, marca o enterro na sua agenda aí. E ela vinha magérrima, mas ela veio com um sorriso. E ela falou assim: pastor, essa vida com Jesus é maravilhosa. Irmão, em São Paulo vai ser verdade mesmo. O pastor disse que entrou na casa, ele se ajoelhou e falou: irmã, ora por mim, irmã, para que eu possa ter essa alegria, apesar das tribulações. Diga assim comigo: paz não é ausência de conflito. Eu pergunto para você: você está cansado nessa noite? Você está com sua alma inquieta? Como é que eu curo isso? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus falando: e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso, diga assim: descanso para a vossa alma. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se eu estou cansado, se eu estou com minha alma inquieta, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir ao Senhor. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Versículo 3, Salmo 23, versículo 3 diz o seguinte: refrigera minha alma. O que é alma, gente? Sentimentos, emoções, pensamentos, ego, personalidade, minha mente. Refrigera minha mente. Aí ele continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu gosto da NVI, que é uma versão internacional. Essa expressão refrigera minha alma, a NVI vai falar o seguinte: restaura-me o vigor. Diga assim comigo: restaura-me o vigor. Gente, vocês sabem que as dificuldades deixam a gente fraco, sim ou não? Humanamente. Aí vai falar assim: já lutei tanto, estou cansado. Alguém já passou por isso? Quando o Senhor é meu pastor, eu recebo esse refrigério. Ele restaura, Ele reabastece em mim o quê? O seu vigor.
Então deixa eu falar algo para você. Se você está talvez com o seu tanque espiritual, emocional seco, você precisa chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, refrigera o meu vigor nessa noite, em nome de Jesus. Mas o texto continua: guia-me pelas veredas. O que é vereda? Vereda é um caminho estreito. Diga assim comigo: vereda é um caminho estreito. Veja comigo, por favor, mais um texto secundário aí, Mateus 7, 14 e 13 e 14, está no telão. Entrai pela porta o quê? Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela, porque o quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para, e são poucos os que acertam por ela. Gente, o evangelho é evangelho de porta estreita. Quando eu vou para Apocalipse, vai falar o seguinte: olha, que existe a porta larga que vai para a perdição, e existe o caminho estreito que me leva para Deus. Então o salmista fala o seguinte: Deus me leva por esse caminho que não é fácil, mas é um caminho que me leva para a salvação. Quando eu volto lá pro Salmo, ele fala o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, Deus deve ser o seu guia, Deus deve ser o GPS da sua vida. A pergunta que eu faço para você: Ele tem governado a sua vida? Amém? Tem governado? Então olha só, gente, a Bíblia fala sobre dois tipos de justiça. No Velho Testamento, uma justiça é entendido como o seguinte: aquela que o homem faz pelas suas próprias mãos, para poder corrigir um dano que ele sofreu. Então o que a lei mosaica falava? Alguém furou os olhos, seus olhos, vai lá, fura o dele. Ou seja, eu faço a mesma coisa para equalizar o dano que alguém me fez. O que é justiça no Novo Testamento? Não tem nada a ver a ideia do grego daquilo que eu faço, mas sim daquilo que Jesus já fez por mim. Então o que é justiça no Novo Testamento? Eu receber dele que ele trabalhe por mim, que ele corrija talvez aquilo que alguém me trouxe um mal, que ele corrija, não que eu faça isso com minhas próprias mãos. Isso é justiça no Novo Testamento. Mas observe o texto aqui, versículo 4 agora, no telão por favor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero ressaltar para vocês que essa expressão ainda que revela uma hipótese, revela uma possibilidade. Não se trata aqui de um determinismo. Ou seja, o salmista não está falando que todo crente vai passar pelo vale da sombra da morte. Nós que estamos aqui, alguns de nós passamos muitas dificuldades em muitas áreas, passamos, mas outros passam menos. Outros, qual a causa disso? Não sei, porque uns passam mais, outros passam menos. Talvez os plantios do passado que eu fiz errado me faz escolher coisas hoje. Talvez seria uma resposta teológica, mas no frigir dos ovos a gente não entende porque que muitos passam pelo vale da sombra da morte. Mas aqui é um contexto hipotético. Mas essa expressão aqui, vale, gente, no deserto, passa a ideia de que, observe que o texto fala que ele nos faz andar pelas veredas, não é isso? Então o que acontece? Em Israel, os pastores levavam as suas ovelhas para terras longínquas, e naquele percurso tinham montanhas e vales, e geralmente eram veredas, eram caminhos bem pequenos, onde as ovelhas iam uma atrás da outra. E às vezes o que acontece, o que seria a sombra da morte, é que quando ela está passando aquela vereda, logo aqui do lado tem um precipício altíssimo, e alguns caíam naquele precipício. Mas o que pode ser também entendido como o vale aqui da sombra da morte, poderia ser, quando eles desciam os vales, e do lado de cá tinha o morro, o barranco, então o sol tapava, trazia uma sombra muito grande, então tinha pouca visibilidade. Então poderiam ter ladrões aqui embaixo, poderiam ter feras, poderiam ter tantos problemas, perigos. Então o que acontece? Isso que quer dizer a questão da sombra
do vale da morte. Então, mas o que acontece? Veja comigo aqui. Até aqui, quando a gente observa o versículo 3, até aqui foi Deus que levou. Então Deus levou a gente para quê? Deus nos levou para repousar, para descansar. Deus nos levou para pastos verdejantes. Deus nos levou, por exemplo, para águas tranquilas. Tudo é Deus levando. Agora, o texto de Davi não diz que Deus me leva para o vale da sombra da morte. Por quê? Esse vale sou eu mesmo que me coloco nele. Você fala assim, mas hoje eu devo muito. Não foi Deus que fez a conta para você, você que fez a conta. Mas o Watson, eu tenho problemas, muitos problemas que você passa hoje. Foi você que andou em direção ao vale. Lembra quando as ovelhas andavam, elas caíam, elas estavam no caminho, elas caíam na ribanceira. Por quê? Porque ela mesma fazia isso aí. Mas o texto continua o seguinte: não temerei mal algum. Diga assim comigo, não temerei mal nenhum. Deixa eu falar para você, não tenha medo do futuro. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do sucesso. Não tenha medo dos desafios da vida. Eu gosto de uma expressão na Bíblia falada Ebenezer. Ebenezer fala o seguinte: até aqui me ajudou o Senhor. Então, se Deus te trouxe até aqui, meu irmão, creia que Ele vai continuar levando você em direção ao sucesso. Amém ou não, queridos? Então não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo de não dar conta. Você vai dar conta em nome de Jesus. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,24, ele diz o seguinte: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus te chamou, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam em nome de Jesus. Mas o texto continua do versículo 4 ainda. Ele fala o seguinte: porque tu, diga assim comigo, porque tu estás comigo. De novo. Porque tu estás comigo. Quero ressaltar aqui que até o versículo 3, o salmista fala na terceira pessoa do singular, quando se trata para Deus. Ele me leva para os pastos verdejantes, Ele me traz descanso, Ele me leva para as águas tranquilas. No versículo 4, aqui, ele sai da terceira pessoa do singular e vem para a segunda pessoa, tu. Mas o Watson, o que isso tem a ver? Que viagem é essa, cara? Porque esse negócio de primeira, segunda, parece marcha de carro. Isso aqui é interessante porque o que acontece? Quando ele está na terceira pessoa, ele está falando sobre Deus. O que Deus pode fazer. Ele faz isso, ele faz aquilo outro. Quando ele está no vale, ele fala o seguinte: ele não fala sobre Deus, mas ele fala com Deus. Diga assim, ele não fala sobre, ele fala com Deus. Então isso aqui fala de quê? De intimidade com o Senhor. Mas o versículo começa o seguinte: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A pergunta é: morreu alguma coisa em você? Seus sonhos morreram? Sua empresa quebrou? Seu casamento está falido? Você já foi usado por Deus no passado, você fala hoje: puxa, hoje eu não quero mais ser usado por Deus? Você já teve fé no passado de ser próspero, hoje pode ser pobre mesmo, não quer ser próspero mais não? Você já lutou para vencer um pecado? Não, agora eu desisto, eu não vou conseguir vencer esse pecado não. A palavra de Deus para você nessa noite: Ele vai restaurar a sua vida. Amém? Que diga assim: o Espírito Santo vai revigorar a minha alma, em nome de Jesus. Mas ele continua o versículo ainda, olha: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é vara. É interessante que naqueles tempos palestinos, eles tinham, às vezes era só um instrumento, que era reto e tinha aqui como se fosse um C. Então, se fosse só um, isso aqui era a vara, que servia para poder proteger as ovelhas de predadores. Então era para um tipo de arma. E o cajado era um tipo de instrumento para poder tirar as ovelhinhas dos precipícios, ou então puxar o pescoço para poder colocar no caminho certo.
E também interessante, naqueles tempos, até na ponta dessa vara era uma parte aguda, às vezes colocava até um tipo de ferro agudo, que se puxava para poder proteger os animais, as ovelhas de algum animal bravo. Por exemplo, Davi talvez tinha uma vara dessa, um cajado desse, porque ele matou um leão e um urso para defender as ovelhas. Isso está na Bíblia. Mas o que acontece, irmãos, então Deus é um Deus de vara e de cajado. Diga assim: Deus é um Deus de vara e cajado. Eu lembro de uma história, diz que Israel é muito comum, Israel recebe, o que sustenta Israel é o turismo religioso. Então lá eles recebem muitos turistas diariamente. Certa feita, estava um ônibus de turista parado no deserto de Israel, e eles viram um beduíno. O que é um beduíno? Beduíno é como se fosse um nativo do deserto. Ele mora no meio do nada. No meio do nada, é como se fossem os índios aqui na Amazônia. Lá no meio da Amazônia, alguns nem falam português, eles vivem que nem bicho bruto. É mais ou menos a ideia dos beduínos lá de Israel. Então o ônibus estava parado, e eles viram um pastor beduíno pegar uma ovelha e quebrou a perna dela. E aí os produtores de animais, o pessoal que estava lá dentro, os turistas, ficaram loucos. Falaram: por que ele fez isso? Que maldade com o animal, vou lá falar. O guia falou: calma, eu vou lá para poder perguntar de que se trata. O guia desceu do ônibus, falou o seguinte: amigo, tudo bem? Eu estou aqui com os turistas aqui, eles ficaram impactados com essa situação que você quebrou a perna da ovelha, já enfaixou a perna e colocou aqui no colo, eles não estão entendendo por que você fez isso. O beduíno abriu um sorriso e falou o seguinte: amigo, por causa de duas situações. Primeiro, é muito comum quando a ovelha ela está dispersa, ela fica andando, o bando está aqui, e ela fica andando para outros locais, e se perde, cai em precipício. Então, a primeira opção, eu tenho que, às vezes, matá-la para comer, porque também eles vivem, eles comem do que criam, a primeira opção. A segunda, às vezes eu tenho que vender esse animal, porque ele não consegue entrar no ritmo do grupo. Então, como eu não quero comê-la, nem vendê-la, a gente tem a prática de quebrar, e a gente enfaixa, e quando ela fica boa, ela não sai de perto de mim como pastor. Para onde eu vou, ela está perto de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes Deus quebra a tua perninha para que você esteja perto dele. Eu não quero. O amor dele é tão grande para que você não se perca. Ele vai quebrar e vai dizer o seguinte: eu vou enfaixar, eu vou colocar, e você vai ficar bem pertinho de mim, andando comigo, porque esse é o Deus que nos ama. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Gente, é muito legal a gente falar o seguinte: poxa, que bom, eu quero que Deus realmente faça um banquete para a minha vitória. Só que às vezes a gente não quer que essa vitória seja na presença dos inimigos. Isso aqui é muito forte, porque eu tenho que perguntar para você: quem é seu inimigo? O texto aqui fala o seguinte: prepara uma mesa na presença do meu inimigo, dos meus adversários. Quem é? Os demônios, o diabo. Veja comigo, por favor, no telão aí, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais, contra as regiões celestes. Deu de entender aí? Deu para ler? Olha só, resumindo, gente, a nossa luta não é contra as pessoas. Ah, mas o meu vizinho, pelo amor, abençoa. Não é ele, não é aqui, é lá. Amém, queridos? Ou então aqui, ó, a gente luta para vencer aqui. Não é nesse mundo. Então a ideia é o seguinte: Deus vai colocar uma mesa na presença do diabo, não é das pessoas, diante da sua vitória. Agora, mas o ódio, o que isso tem a ver? Vamos voltar, porque a interpretação bíblica ela tem que voltar no contexto histórico. Então a gente passa pela historicidade do tempo. E é interessante que nos tempos de Davi era muito comum, quando um rei ganhava uma batalha,
ele trazia todo mundo como escravo, trazia todo o despojo da guerra, saqueava tudo e fazia um banquete no palácio. Aí Davi sentava aqui com seus amigos, comia, e bem aqui estava o rei que foi derrotado. Ele comia, come carne assada, come Coca-Cola, e o reizinho aqui só olhando, come. Gente, era um tipo de humilhação para aquele rei que foi derrotado. Jesus fala o seguinte: olha, você que tem o Senhor como seu pastor, Deus vai colocar você diante do diabo e vai humilhar. Amém? Diga assim comigo: é o diabo, não são as pessoas, é o diabo. Observe, agora ele continua o texto: unges minha cabeça com o que, gente? Com óleo. O que é óleo na Bíblia? É uma tipificação do Espírito Santo. Óleo é o Espírito Santo. Então deixa eu falar para vocês, vamos voltar para a história aqui. Uma ovelha, ela é muito sensível às moscas. Na Palestina tem muitos insetos, dentre eles moscas. Então o que acontece? O que o pastor fazia? O pastor pegava óleo e derramava na cabeça da ovelha. Lembra aqui que você está tomando banho daqui a pouquinho do culto? Vai lá colocar um shampoo na cabeça? Pronto, derramava óleo na cabeça da ovelha. Para que isso, Odson? Repelente. As moscas vinham, não ficavam, porque estava oleosa a cabeça daquela ovelha. Então quando o Espírito Santo está na minha cabeça, na minha mente, nas minhas emoções, no meu ego, na minha vida, o que acontece? O que está na cabeça da gente, vamos entender aqui, está o que? A minha visão, sim ou não? Sim ou não? Visão. Quando eu estou com o Espírito Santo sobre mim, eu vejo as coisas diferentes, eu vejo a situação diferente, eu não vejo o copo metade cheio, seco, eu vejo metade cheio, porque eu tenho um prisma diferente. Quando o Espírito Santo está em mim, eu não ouço besteira do diabo. Já vai falar o seguinte: você não vai vencer, você é um derrotado, tu nunca vai dar a volta por cima. Eu não ouço, eu estou com repelente. Quando eu estou com o Espírito Santo sobre mim, eu não falo besteira, eu só falo vitória com meus filhos, na minha empresa, no país, só falo vitória. Quando eu estou com o Espírito Santo sobre mim, eu só penso coisas espirituais, eu não tenho olfato para cheirar o mal, porque eu estou com repelente espiritual sobre mim. Diga assim: Espírito Santo, coloca óleo na minha cabeça. Agora vamos lá. O que é mosca, Watson? O que significa as moscas? Quando eu vou para Mateus 12, 27, lá fala que um dos nomes do diabo é Beelzebu. O que é Beelzebu? O senhor das moscas. Quando eu coloco o óleo na minha cabeça com o Espírito Santo, Beelzebu vai embora. Diga assim: Espírito Santo, me enche do teu óleo. Agora o texto continua no versículo 5: o meu cálice transborda. Transbordar fala de que, gente? De abundância, de prosperidade. O transbordar te coloca numa posição de abençoar quem está do teu lado. Então, você tem que transbordar em quê? Em amor, gente. Transbordar em paz, transbordar em carinho pelas pessoas, transbordar na educação, na fé, no entusiasmo, no cuidado, na esperança, nas memórias afetivas na tua casa. E sobretudo, na graça de Deus. Diga assim: eu preciso transbordar na graça. Versículo 6, telão por favor. Diga assim comigo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Observe, a bondade de Deus nos leva aos pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas, mas somente a misericórdia me resgata das atitudes nécias que eu tomei, fugindo da vereda que Deus me colocou. Mas o texto fala o seguinte: olha, e habitarei na casa do Senhor. Gente, é interessante que no Velho Testamento, a casa, o templo simbolizava o que? A presença de Deus. Vou fazer um contexto com nossos tempos de hoje. Nós tivemos uma pandemia muito forte em 2020. E
De lá para cá, as igrejas brasileiras, talvez até mundiais, tiveram um baque muito grande. Os seus fiéis, hoje tem um grupo chamado desigrejado. O que é isso? São crentes, amam Jesus, não andam pecando, não andam fazendo coisas erradas, mas fala o seguinte: para que ir para a igreja? Para quê? Posso estar em casa, posso dar uma gulgada aqui, baixar uma mensagem do YouTube, estou em casa, para que isso? Mas olha só, o salmista fala o seguinte: eu habitarei na casa. Quando eu vou, por exemplo, quando eu entendo isso, eu consigo discernir que o cristianismo não abre espaço para a carreira solo. O que cristianismo é? Comunidade, é vivência. Eu não posso estar em casa, eu sou uma igreja. Igreja fala de o quê? De aglomerado de pessoas. Quando eu vou para Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, fala dos irmãos primitivos. Primeira igreja, estavam de casa em casa e com força, de casa em casa e no templo. Toda quarta-feira, toda quinta, todo sábado na célula, estava o quê? Domingo na igreja. Isso era o quê? Era o estilo de vida da igreja primitiva. Então o salmista fala: eu habitarei na casa do Senhor. Agora, quando eu vou para Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala o seguinte: olha, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Há mais de 2000 anos atrás, já tinham crentes, Andinho, que não iam para a igreja. O que o autor de Hebreus fala? Olha, congrega, vai para o culto, vai para o discipulado, vai para a célula, congrega. Esse era o clamor do autor de Hebreus. Mas voltando para o texto nosso texto áureo, que é Salmo 23, 6, ele fala o seguinte: para todo o sempre. Diga assim comigo: para todo o sempre. Literalmente, pela duração dos dias, ou todos os dias da minha vida. Eu habitarei no Senhor todos os dias da minha vida, na casa do Senhor. Agora eu quero só ressaltar para você que o versículo começa o quê? Com bondade e me seguirão. Eu quero fazer uma ilustração aqui com vocês. Eu quero chamar aqui o João, por favor, aqui o João. Vou chamar aqui também o Micael. Vem aqui, Micael, por favor, os dois aqui. João, você vai ser a bondade. Ok, vira para cá, João. Você é bondade, grande bondade, e você é misericórdia. O que é que o texto fala? Bondade e misericórdia me seguirão. Então, esses aqui são atributos de Deus, e eu sou vocês, tá bom? Então, você vai me seguir. 1, 2, 3 e bondade e misericórdia me seguirão. Cadê? Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade. Cadê? Me chegou? Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Tá, chegou não? Bondade e misericórdia. Bora, bondade, misericórdia. Me segue. Aleluia. Obrigado. Queridos, olha só, diga assim comigo: bondade e misericórdia vão me perseguir. Sabe o que acontece? Nós crentes, eu nasci na igreja. A gente fala assim: Deus, me dá a tua bênção. Deus, me dá. O que o texto fala? Se ele for seu pastor, a bênção vai correr atrás de você. A bênção vai invertir o valor. Amém, queridos? Fiquem em pé, por favor, agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar uma canção muito linda que fala sobre a bondade do Senhor. Aleluia. Nós descansamos do Senhor, Pai, nessa noite. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, Aleluia. nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Aleluia. Deus sempre tem resposta ao que crê. Aleluia. Preciso
Preciso aprender a confiar em Deus. Nos leva a essa confiança, Jesus. Vitória só se alcança pela fé. Aleluia. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, Feche seus olhos nessa noite. minha fé vai me dar forças para enxergar. Aleluia. Além. Se você sabe essa música, vamos cantar. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus. Descanse nele então. A última palavra vem de Deus. Vamos lá, igreja, vamos dizer: eu vou descansar. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós aprendemos nessa noite sobre a importância de descansar no Senhor. Nos ajude, Pai, a termos certeza que realmente o Senhor é o nosso pastor, que Yahvé é o centro das nossas vidas. Porque assim sendo, Senhor, nós temos certeza que todas as coisas nos serão acrescentadas: proteção, direção, cuidado, provisão, bonança, revigoramento, restauração, quando o Senhor é o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus.